relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Vocês estão entendendo, igreja? O que nós estamos esperando? Então veja, o profeta disse que ele compara os seus mensageiros como águias. Deus ainda tem águias, nossos mensageiros, nossos homens na torre, que sobem no espírito bem mais além do que todo o mecanismo. E que mais? Vocês estão acompanhando lá? Será que ela está ajudando vocês a acompanhar lá? Sobe mais alto do que o quê? Você sobe mais alto sobre o quê? Tá, então você vai ter bomba atômica por aí, você está onde? Você está muito mais alto do que a bomba atômica. Você está com medo que o Putin vai estourar a bomba atômica? Você está? Olha, vai estourar a terceira guerra mundial e vai soltar um míssil. Você já está muito mais alto que a bomba atômica. Por que você vai estar muito mais alto? Porque você já viu que antes da primeira bomba cair, nós vamos ser arrebatados daqui, nós vamos sair daqui. Você crê nisso nessa noite? Amém? Muito mais do que as pesquisas científicas. Ele tem homens que são especialmente designados para este propósito, que sobem as muralhas do Calvário em nome do Senhor Jesus, fica no topo da cruz e podem enviar a mensagem com o assim diz o Senhor. A visão espiritual deles é muito maior do que a de um sacerdote no templo. Muito além do homem comum na caminhada da vida, porque eles são especialmente designados para o trabalho para o qual Deus os tem chamado. Portanto, é necessário prestar atenção quando nós ouvimos das coisas que estão se aproximando. Então, eu mudaria agora só por um momento e chamaria a sua atenção para o rei dessas águias, né? Ou profetas, ou sentinelas de torre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesses dias em que estamos vivendo são muito mais importantes do que o dia em que ele esteve aqui. Ao ponto de quando ele estava às vésperas da crucificação, ele falou mais da sua segunda vinda do que da sua ascensão.
Se você observar as Escrituras cuidadosamente, você constatará que bem antes da sua ascensão, ele profetizou das coisas que aconteceria nesses dias. Então ele vai dizer, temos os sentinelas, temos as águias, e tudo vai indo, sabe, irmão? Tudo vai indo de grau. Tem o pastor, tem a mensagem, o profeta, e tem como ele disse, as águias das águias, né? O rei dessas águias. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, e ele falou desses dias. Ele viu esses dias. Ele falou. Ele profetizou das coisas que aconteceriam nesses dias. Ele sabia que teria de ser crucificado. Ele sabia que teria que sofrer o inocente pelo culpado. Ele sabia que sairia da sepultura no terceiro dia. Ele sabia que não havia poderes que poderia segurá-lo na sepultura. Porque a palavra de Deus tinha dito isto. Não deixarei que meu santo veja a corrupção, e nem deixarei a sua alma no inferno. E não havia poderes que pudesse quebrar aquela profecia. Sua palavra será verdade, e ela se cumprirá ao seu tempo. E ele tinha confiança que aquilo que o Pai tinha dito, o Pai era capaz de cumprir sua palavra. Portanto, o grande coração que estava dentro dele, o qual era o trono de Deus, em seu coração, ele sabia que aquele grande momento de prova viria para provar todas as nações e provar todas as pessoas. Portanto, ele sabia que a grande pergunta não era se ele ressuscitaria ou se ele seria crucificado de acordo com as Escrituras, ou se ele subiria ao alto e o Espírito Santo viria. Mas a pergunta era... Agora aqui que está a questão. Haveria alguma fé na terra no tempo da sua vinda? Que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Olha só, ouvir. Ouvir. Pessoas que ouvem. Será que as pessoas vão estar ouvindo? As pessoas vão ouvir. As pessoas vão dar atenção. Haverá fé na terra quando eu voltar? Ele encontraria pessoas que creriam em sua palavra. Como disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Pessoas que vêm no culto e prestam atenção nos avisos, prestam atenção nas orientações, prestam atenção nas Escrituras, prestam atenção no que está sendo falado, prestem atenção naquilo que está sendo falado. Preste atenção, dê atenção para o aviso. Então veja, o profeta deixa algo tremendo aqui, não é, irmãos? Ele deixa algo para nós tremendo aqui. Qual que era? Vamos voltar aqui de novo. Em seu coração ele sabia que aquele grande momento de prova viria, para provar todas as nações e provar todas as pessoas. Portanto, ele sabia que a grande pergunta não era se ele ressuscitaria, ou se ele seria crucificado de acordo com as Escrituras, ou se ele subiria ao alto e o Espírito Santo viria. Mas qual que era a grande pergunta, irmãos? Haveria alguma fé na terra no tempo da sua vinda? E como a fé vem? Como a fé vem? Por ouvir a palavra de Deus. Esta era a sua pergunta. Haverá fé na terra quando eu voltar? Ele encontraria pessoas que creriam em sua palavra. Aquilo que ele está falando hoje. Sentinela, como está a noite? Agora,
quando nós, no dia em que vivemos, podemos virar as páginas da sua abençoada palavra e encontrar as próprias coisas que ele disse que aconteceria se aproximando da terra hoje. Agora olha o que nós estamos falando. Os sinais, maravilhas estão acontecendo, os corações dos homens estão falhando de medo, há um tempo de perplexidade e angústia entre as nações, sinais amedrontadores no céu, como discos voadores, o Pentágono todo alvoroçado, o mar rugido, terremotos em diversos lugares, o coração dos homens falhando de medo, grandes armas atômicas preparadas, esperando uma penumbra sobre a terra que o mundo nunca testemunhou antes. Igreja, quem que estava falando isso aqui? Presta bem atenção na mensagem. Quem que estava falando isso aqui? O sentinela. Parece que a mensagem que ele estava pregando aqui, parecia que naquele momento ali, as pessoas que estavam ouvindo ali, né? Diziam, mas ele está falando sobre isso, mas ele estava onde, irmãos? Na torre? Qual que eram os dias que ele estava vendo? Esses dias que chegou agora. Não parece não parece como é que posso dizer, irmãos? Uma profecia atual? Parece que ele estava vendo o Putin lá com a Ucrânia lá, não parece? Parece que ele estava vendo o jornal, né, da CBC, o jornal desse, da CNN, não parece? Atual não é? Atual ou não é? O maior plantão de notícia da história. Aí ele disse que o grande sentinela, o rei das águias, já tinha avisado isso nos seus dias. Na semana passada eu tive o privilégio de falar com meu querido irmão e amigo, capitão Július, que escreveu o livro Um Profeta Visita a África. E o irmão Július estava na Califórnia, onde ele está fazendo um curso para major do Exército. O departamento de pessoas do Exército o chamou para uma grande seleção. Eles pesquisaram sua genealogia. Olha aqui. O que eles pesquisaram dele? Que mais? Ao ponto de verificar que tinha sido a sua bisavó. Quem tinha sido a sua bisavó? E a história deles e o que eles eram antes que eles estivessem nessa reunião. E quando ele veio dessa reunião e foi ao topo da montanha onde nós estávamos acampados, com alguns amigos, ele me encontrou lá, debaixo de um pé de zimbro, e disse, irmão Brana, escuta aqui, vocês entenderam o que o profeta está dizendo? Que ele participou de uma reunião, que para ele participar da reunião, eles teve que fazer uma varredura e ver toda a descendência dele. Para saber toda a descendência dele. Quem foi o seu bisavô, bisavó, tudo. Aonde ele veio, a linhagem que ele veio. Para ele participar da reunião. Quando ele voltou, ele sentou lá com o irmão Brana e disse o quê? O que ele disse? Irmão Brana, é a coisa mais esquisita que você já ouviu. Ele disse, eu estou sob tal juramento que eu não poderia dizer ou deixar vazar nenhuma informação. Agora, preste atenção. Disse, porque eles nos fizeram jurar solenemente. Mas disse, eu posso contar isto. O que ele disse que pode contar? Escuta isso. O exército vai acabar. Esses dias eu citei isso para alguém. O exército vai acabar. Eles não terão mais exército. Só alguns guardas na redondeza. Eles não vão ter mais aviação. Eles não vão concentrar seu tempo construindo aviões mais rápidos. E assim por diante.
a não ser que seja só para uso comercial. Eles estão concentrando somente na puxada de um gatilho. Virá uma total aniquilação. Ele disse, irmão Branham, o público não sabe o que são os segredos das coisas militares. Ele disse, quando aqueles oficiais conversaram naquela sala, agora, ele está falando de uma reunião aonde, irmãos? Ele está falando de uma reunião que ele esteve lá. É aqui, ó, presta atenção quem é. É um major do exército, do departamento pessoal do exército. Um dos maiores exércitos. Americano. Quanto tempo nós estamos atrasados deles? Quantos anos? Quem sabe? 40 anos. Nós estamos 40 anos atrasados deles. Olha que agora o profeta estava falando isso aqui, irmãos. Olha o que ele disse. Ó, nós estávamos lá. Irmão Brando, o público não sabe o que são os segredos militares. Então, o que está tendo por aí? Só, como eu disse esses dias, citei, é só, como é que eu citei esses dias? Só, hã? É só encenação, a Rússia aqui, e lá, tal, e aqui, ali, assim. Eles não sabem os segredos militares. Ele disse, quando aqueles oficiais conversaram naquela sala, ele disse, houve uma tristeza tão horrível na sala, até que um dos mais importantes cientistas se levantou e disse, eu gostaria de poder pegar uma carroça. Não queria pegar uma BMW de repente? Hã? Pegar uma Mercedes? O que ele gostaria de fazer? Pegar uma carroça? Que mais? Uma vaca? E viajar lá para detrás das montanhas, plantar um canteiro de repolho e... Agora, esse homem aqui acho que não ganhava dinheiro então, né? Não era rico, né? Não tinha condição, né? Coitadinho. Acho que o salário dele era bem pouquinho, por isso que ele queria sair de lá, né? Do serviço, né? Ele disse, e esquecer tudo isso. Ó, ele disse, se esta informação chegasse ao público, o mundo inteiro estaria em pânico. Não só lá. O perigo está se aproximando, ele disse. Eles têm, trazendo o seu departamento de pessoas das ilhas, eles estão trazendo as suas unidades da Inglaterra, eles têm grandes e potentes barcaças colocadas lá, algum tipo de arma, e eles estão esperando pelo primeiro silvo de um míssil lançado. E cada nação, escuta, igreja, cada nação vai fazer o quê? Não, o Brasil não, né? Não, o Brasil está fora aqui, não está? Está fora o Brasil aqui, irmão Juliano? Tá? Cada nação, o que quer dizer cada nação? Nós estamos juntos? Só Pato Branco acho que não, né? Cada nação vai fazer o quê? É que nós estamos longe, que nem nós estamos da Ucrânia, né? Disse, não haverá uma folha de capim deixada na terra, ou uma montanha que não será abalada até sua base.
E isso pode acontecer a qualquer momento. Amanhã, irmãos, amanhã, meia-noite, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, você pode estar preparando para fazer a sua viagem e, de repente, BUM! A qualquer momento. Está assim o mundo. Irmãos, o profeta está dizendo, que hora tenebrosa. Igreja, que hora tenebrosa. E todas essas coisas que você ouve a respeito de discos voadores, e você ouviu a entrevista com aquele homem, eu suponho, ontem no rádio, que dizia que ele conversou com as pessoas. Eu não desejo desconsiderar o homem, mas o seu sistema inteiro está contrário à palavra. Aquilo não está certo. Que em Marte eles não têm morte, e que eles vieram aqui para ensinar como não ter morte. Mas quando chegou a hora de comprovar, ele não tinha nenhum grão de prova que pudesse comprovar aquilo. Só alguma ideia mitológica, né? Alguma que ele imaginou. E, na minha opinião, aquilo é falso, porque a Bíblia diz diferente do que aquilo. Eu posso expressar o que penso sobre discos voadores. Eu não creio que eles são sombras. Eu não creio que eles são mitológicos. Eu creio. E isso não faz com que seja certo. É só a minha ideia. O Senhor não me disse o que eles são. Mas olhando pela Escritura, pois é onde nós encontramos todas as coisas, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E antes da destruição de Sodoma, fogo caiu e queimou a cidade e as planícies. Apareceram os anjos enviados do céu, os quais olharam e tentaram descobrir se aquelas coisas eram verdadeiras ou não. E isso não seria Deus enviando os seus anjos de volta para investigar antes da grande destruição chegar? E você observe, houve um anjo que veio visitar um velho homem que tinha feito uma decisão com Deus e estava vivendo desprezado pelo mundo em uma tenda, lá atrás, no deserto. Porque alguém tinha escolhido e tomou toda a sua riqueza. Quem era Ló, né? Mas ele disse, está tudo bem, eu vou ficar aqui na vontade de Deus. Eu prefiro estar na vontade de Deus a ter todo o dinheiro que o mundo pudesse me dar. E assim que aquela decisão final foi feita, então o anjo do Senhor veio a Abraão e disse, olhe para o leste, para o norte, para o sul, tudo isto é seu.